Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta, a Iangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abro os olhos inquieto, medroso, manitôs, que prodígios que vi. Arde o pau de resina fumosa, não fui eu que acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa ao meu lado, feia cobra se enrosca no chão. O meu sangue gelou-se nas veias, todo inteiro ossos carnes tremi. Frio horror me coou pelos membros, frio vento no rosto senti. Era feio, medonho, tremendo, ó guerreiros o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi. Sejam bem-vindos a mais um aulão com o Guizão, dessa vez para a gente analisar o Canto do Piaga do Gonçalves Dias, obra da segunda etapa do PAIS UNB, o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. Estamos aqui agora em 2025, então é o subprograma 2024-2026. E como toda análise aqui, a gente vai pegar os pontos principais, falar, um breve resumo da obra, que tem 3 partes. Então, é um pouco extensa, tem um caráter épico de um poema narrativo, que tem uma grande extensão. Então, vamos fazer um resumo, mas tentando aí se ater às principais características da obra. Se a gente olha para a primeira parte, eu falei para vocês, essa obra é dividida em 3, a gente tem que lembrar que, por ser um poema romântico da primeira geração aqui no Brasil, é um poema nacionalista / indianista, beleza? Porque a primeira geração está no contexto de independência do Brasil. O Brasil acabou de se tornar independente. A gente está falando aí da primeira metade do século XIX. Então vai ser na arte, sobretudo na literatura, que nós vamos aí consolidar, buscar símbolos nacionais. E esses símbolos vão estar aí ligados ao que o Brasil tem de específico, de exótico, de pitoresco. Então, o primeiro símbolo aí que a gente já vê aqui dentro do poema também é a exaltação da natureza exuberante brasileira. Se a gente se lembrar de Canção do Exílio, Minhas Terras Têm Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, você vai perceber que a valorização da natureza, da consolidação dos elementos naturais dentro da poesia romântica é uma forma de exaltar o que o Brasil tem de específico, logo de exótico, né? É um exotismo aí muito típico, né? A gente acabou de se tornar nação, então vamos aí criar símbolos que nos representem, né? E a natureza ela passa a ser um elemento central. Além de, aqui nesse caso, o que foge já de Canção do Exílio é a perspectiva cultural indígena. Nesse caso aqui, o Piaga, ele é um líder espiritual indígena, logo, ele está mais atento, ele está mais suscetível a receber, espíritos, fantasmas, avisos do mundo, esotérico, desse misticismo que envolve a cultura indígena. Logo ele vai receber aí, na noite anterior, a visita de um fantasma, Esse fantasma aí, ele pode sim ser confundido com a Iangá, que vai ser muito citado ao longo do poema. A Iangá é uma divindade indígena protetora da natureza. E o fato de a Iangá proteger a natureza faz com que ele tenha certo caráter mais raivoso, um caráter mais bravo, porque se ele percebe que a natureza está sendo atingida negativamente, ele vai ficar irado e ele vai buscar os culpados. É importante pensar aqui que todo poema se constrói a partir da visão do indígena. É o canto do Piaga. Então é ele que vai passar nessa primeira parte, como eu trouxe a nossa primeira estrofe exemplificativa, e eu também já declamei a primeira parte para vocês no início do vídeo. Você percebe que é o Piaga nessa primeira parte falando aos guerreiros da tribo Tupi sobre a visita que ele recebeu na noite anterior de um fantasma.
Então essa primeira parte aí serve para introduzir a temática, né? Ó guerreiros da Taba Sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi. Eu estou direcionando o discurso aos guerreiros. Então, primeira pessoa, Piaga, segunda pessoa, os guerreiros da tribo Tupi. Falam os deuses nos cantos do Piaga. Então, toda vez que o Piaga ele conclama toda a aldeia para poder falar sobre uma visão que ele recebeu, essa visão representa a fala dos deuses. E você deve se lembrar, a cultura indígena é politeísta. Então, o Piaga é o grande representante da aldeia, das vozes da vontade divina. E tudo que ele vai passar aqui é a vontade divina, né? Por mais que ela não seja tão positiva assim. Então, já na primeira parte, apesar da gente não saber o que os deuses falaram para o Piaga nessa visita do fantasma, ele vai ficar aí um pouco sugerido, né? Essa informação, essa mensagem acaba ficando sugerida porque a natureza ela vai se transformando, né? Ele fala que recebeu a visita de um fantasma, logo um pau de resina fumosa começa, né, a soltar essa fumaça, mas não foi ele que acendeu, então peraí, o que está acontecendo aqui? Ele vê um liso crânio no chão, ele vê uma feia cobra se enroscando no chão, parece muito aquela atmosfera, né, de filmes. Mais ligados ao mistério, ao misticismo, à magia, que é muito típico aqui, ligado à cultura, né, à perspectiva, à visão de mundo dos indígenas. Então a natureza já está dando indícios, e o mais interessante é que na segunda parte, o Piaga acaba sendo o grande responsável por não perceber esses indícios. Então o fantasma acaba falando com ele e o diálogo ele acaba se transformando num diálogo entre o Piaga e o fantasma. Porque na segunda parte ele vai falar para os guerreiros o que o Piaga diz, o fantasma disse para o Piaga. Então o fantasma começa: por que dormes, ó Piaga divino? Começou minha visão a falar, ó o discurso direto, né, marcado dentro de um gênero épico, que é um épico narrativo, né? Por que dormes? O sacro instrumento de per si já começa a vibrar. Então, o instrumento religioso, que mais pra frente ele vai falar, é o maracá, ele começa a tocar por si só, sozinho, independentemente. Então, se ele começa a vibrar independentemente, é um aviso, é um alerta, é uma informação que os deuses querem passar ao Piaga. E ele fala: por que dormes? Por que você está dormindo? Sendo que a natureza está tentando te avisar. E acaba que nessa segunda parte já tem até essa natureza mais uma vez se mostrando, né? Uma natureza em comunhão com os indígenas, porque o indígena ele não se acha dono da natureza. Ele está ali para cuidar, para poder conviver harmoniosamente com ela. Então, se a natureza já está dando os indícios, ele começa a dizer, né? Ah, tem um negrume no céu. Você não viu as corujas cantar. Vocês não estão vendo os gritos agudos das corujas. Você não está percebendo o que está acontecendo? Algo ruim está vindo aí. Mas você dorme. E se você dorme, você é o culpado por não perceber os avisos que os deuses estão te passando, ou estão tentando te passar, tá bom? E aí, na terceira parte, esse aviso ele fica evidente, né? Pelas ondas do mar sem limites, basta selva sem folhas, e vem, hartos troncos robustos gigantes, vossas matas, tais monstros, contêm. Então, os monstros, eles vêm pelas ondas do mar. Então, os monstros já estão aqui. Você não percebeu, Piaga, porque você estava dormindo. E por você estar dormindo, a Yangá te proíbe sonhar. Tá bem escrito, né, na segunda e na terceira parte. A Yangá te veda sonhar. Então, se a Yangá te veda sonhar, o Yangá está aí te alertando junto com esse fantasma. E é bacana, né, que o Yangá ele realmente pode assumir um tônus, uma imagem de fantasma, de espírito, de visão, para que, pelo Piaga, fique evidente esse alerta.
tá, você já dormiu o suficiente, então agora você vai avisar os guerreiros que as consequências estão vindo. Tanto que, no finalzinho dessa terceira parte, ele fala que a Anhangá de prazer há de rir. Por que a gente pensa que a Anhangá de prazer há de rir? Porque a Anhangá, sabendo, né, sabendo-se protetor da natureza, sabendo que alguma coisa ruim está já nas matas, como esses monstros, que obviamente aqui, né, a gente vai perceber, são os portugueses chegando, ele vai punir os indígenas. Então ele fala: o que esse monstro vem buscar? Ah, vem matar as mulheres, vem roubar suas filhas, vem escravizar o Piaga e os velhos da aldeia. Então são todas ações, consequências do fato do Piaga ter dormido enquanto a natureza estava avisando sobre essa profecia ruim, sobre esse mau agouro. E aí o Piaga é responsabilizado e se projeta essa perspectiva de genocídio do povo português sobre os indígenas, de extermínio da cultura indígena, de perseguição desses indígenas. Tem uma parte na terceira, né? Tem uma estrofe na terceira parte que ele vai dizer que os indígenas vão fugir, vão tentar buscar asilo no ínvio sertão. Então, a partir do momento que os portugueses começam, né, a escravizar os indígenas, eles tentam fugir, mas já é tarde demais. Então, o poema ele termina com um tom melancólico, né, um tom triste, um tom de, pô, foi tudo avisado, né? Dentro da perspectiva indígena, os alertas foram dados, mas o Piaga não percebeu a tempo, né? Só percebeu agora que os portugueses já estão por aqui e, infelizmente, eles terão que sofrer as consequências. Então, resumindo, eu tenho um poema brasileiro romântico, indianista, de caráter épico, né? Você vê aí os elementos da narrativa, tempo, espaço, enredo, desenvolvimento das ações ao longo das três partes. A forma ela é muito interessante porque você percebeu no início do vídeo um ritmo muito marcado, que é característica da obra do Gonçalves Dias. Métrica regular e rimas alternadas fazem parte aí dessa tradição neoclássica, que ainda influencia Gonçalves Dias. Mas se eu percebo a métrica regular, os eneassílabos, você já nota que não é uma métrica convencional. É uma métrica que vai se consolidar como romântica, né? É uma métrica específica. Você não vê aí sonetos de 9 sílabas poéticas. Você vê mais os decassílabos na perspectiva classicista, neoclassicista e tudo mais. Então o conteúdo refere-se a essa profecia pessimista do líder espiritual da aldeia Tupi acerca da chegada dos portugueses ao Brasil. Exaltação da cultura indígena. Você pensa, uai, mas o poema traz um tom melancólico, triste, de punição dos indígenas. Sim, mas o caráter negativo está ligado à chegada dos portugueses. E esse caráter negativo sobre a chegada dos portugueses vem da visão cultural indígena. É o indígena que está falando, é o líder espiritual, é o Piaga. Então eu consigo ainda perceber essa exaltação. Não é uma carta do Pero Vaz de Caminha em que vai se sobrepor uma visão eurocêntrica, uma perspectiva europeia sobre os povos aborígenes, beleza? Então, por trazer essa visão, por consolidar essa visão cultural indígena, eu posso perceber essa exaltação típica da primeira geração romântica, beleza? E aí é só ligar ao contexto. Apesar de eu estar falando da chegada dos portugueses em 1500, por trazer a visão cultural indígena, eu vou à primeira metade do século XIX, momento de independência do Brasil, após a chegada da família real portuguesa. Tudo bem? E aí eu gostaria de treinar com vocês agora. Certo ou errado? Vamos rapidinho para ver se a gente consegue aplicar na prática o que a gente acabou de aprender na teoria. Na primeira parte do canto do Piaga, o líder espiritual Tupi direciona o discurso aos guerreiros da aldeia para avisá-los acerca da visita de Anhangá na noite anterior, para lhe dar um alerta. Então é só sobre a primeira parte. Existe um alerta
o canto do Piaga, o líder espiritual, direciona-se aos guerreiros da aldeia sobre a visita de Anhangá. É um alerta? É uma coisa boa que ele vem dizer? Com certeza é um alerta, beleza? Então, Anhangá, na perspectiva do fantasma, é essa divindade protetora da natureza, né? Que já está percebendo algo negativo, o Piaga não percebeu, então ele precisa vedar os sonhos do Piaga. Precisa, em pesadelo, nesse caso, né? Dizer o que está acontecendo para que ele acorde o mais rápido possível. Apesar de a profecia do fantasma só ser desvendada na terceira parte do canto do Piaga, há evidências nas duas primeiras partes anteriores de que algo ruim estaria prestes a acontecer, uma vez que a natureza já estava dando indícios ao líder espiritual, o qual já os havia percebido. Se você prestou atenção no vídeo, se você está atento à nossa análise, você vai perceber o quê? Que essa alternativa está errada. Ela está errada. Uma vez que, sim, há evidências nas duas partes de algo ruim estaria prestes a acontecer, mas o Piaga já havia percebido isso? Não havia. Então, o que torna a alternativa errada é apenas a parte final após a última vírgula. Ele não tinha percebido, beleza? Apesar de todos os indícios. E para fechar, Gonçalves Dias retoma a chegada dos portugueses ao Brasil no canto do Piaga para, mergulhado na cultura e na visão indígena, problematizar as suas consequências para os povos originários. A representação do negro monstro na terceira parte do poema evidencia qual característica própria da primeira geração romântica. Então é bacana aqui que na terceira parte ele fala que o negro monstro chegou pelos mares e ele vem com brancas asas, como cândidas garças, fazendo referência às caravelas, né? As velas das caravelas e tudo mais. E, obviamente, a etnia europeia portuguesa. Nessa representação, que é nítido, né, é negativa, qual característica da primeira geração fica evidente? Telurismo, que é essa influência da terra sobre o caráter do povo. Lusofobia, que é essa aversão ao português. O exotismo, que é a representação, né, do que há de específico nas terras brasileiras. Ou o nacionalismo romântico, que a gente sabe, né, é ufanista, idealizado, é exagerado, porque busca exaltar o que o país tem de bom. Pensa aí. Você tem que chegar à alternativa correta, a letra B. Se o português é representado como um negro monstro, e obviamente aqui não estamos nos tratando, né, só por causa da perspectiva do negro aos africanos, negro aqui tem um tom negativo, né, uma carga negativa ligada aos portugueses, você vai ver que é lusofóbico, né? Se eu sou independente agora, se eu estou construindo uma nação, eu preciso rejeitar aquele que antes foi meu colonizador. No caso, o luso. No caso, o português. Beleza? Espero que essa rápida análise tenha te ajudado a ter uma visão mais ampla sobre o canto do Piaga, do Gonçalves Dias. E espero aí que vocês realizem, caso essa obra caia no país no final do ano, uma ótima prova. Beleza? Até a próxima, fica ligado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com a gente e comenta aí nos comentários o que você achou. Até a próxima.